Oi pessoal, tudo bem com vocês, meus irmãos e amigos? A minha saudação em Cristo Jesus a todos. Quero aqui falar a palavra de Deus no tema pecado para a morte. E o texto bíblico base está aqui na primeira epístola joanina, primeira epístola de João, capítulo 5, e versículo 16, que nos diz: se alguém vi seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Bem, é um assunto que é muito necessário de se falar. O que é o pecado para a morte? Quando lemos este relato, este comentário bíblico, este escrito bíblico, logo nos lembramos da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que Jesus deixou muito claro que não será perdoada aos homens qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo. Vamos ver isso aqui. No Evangelho conforme Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32, que diz: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, contra o Espírito, diz aqui, não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Veja isso, gente. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir uma obra do Espírito Santo a Satanás, aos demônios. Uma coisa que é o Espírito Santo que está fazendo, alguém dizer que é Satanás que está fazendo. Aí é uma blasfêmia clara contra o Espírito Santo. Para ver melhor, vamos ver aqui o contexto, no versículo 22, Mateus 12, a partir do versículo 22, diz assim: disseram-lhe, trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Então, trouxeram esse endemoniado, né? E Jesus expulsou o espírito maligno que atormentava aquela vida e causava cegueira e mudez. O homem não falava. E quando Jesus expulsou aquele demônio, ou aqueles demônios, então o homem falava e via normalmente. E aí a multidão se admirava, né? O versículo 23, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas no versículo 24, é aqui que está a blasfêmia contra o Espírito Santo, que Jesus fala aqui nos versículos 31 e 32. Versículo 24, Mateus 12. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. A palavra Belzebu vem de Baal-zebub, do grego Baal-zebub, que quer dizer senhor das moscas. E aí eles disseram que Jesus estava expulsando demônios por este espírito maligno. O próprio Satanás, o espírito das impurezas, senhor das moscas. Isto
é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque Jesus estava cheio, Jesus era cheio do Espírito Santo, e por isso os demônios, as doenças, nem o mal resistia o seu grande poder na vida dele. Mas você sabe de uma coisa que eu quero lhe falar, que esse não é o único pecado imperdoável. Muito embora, quando lemos aqui 1 João 5,16, está tudo no singular, né? Pecado para a morte, não diz pecados, diz pecado para a morte. Não é isso? Mas saindo aqui do contexto de pecado no singular, perceba uma coisa: há outros pecados que não serão perdoados. Por quê? Por exemplo, vejamos isso. Outro pecado que não é perdoado é a apostasia, uma apostasia com requinte de rebeldia, de rebelião contra Deus. Esse pecado também não é perdoado. Não é. Veja isso. Aos Hebreus, capítulo 3, versículo de número 12, diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Qualquer que se aparta do Deus vivo com maldade, com infidelidade, e parte para a eternidade desviado, né? A pessoa que optou por essa apostasia deliberada, então essa pessoa não será perdoada. Até estamos ministrando sobre apostasia, né? Apostasia moral, apostasia teológica, e até aí a solução se a pessoa se arrepender e voltar para Cristo. Mas a apostasia realmente com requinte de rebelião contra Deus, essa não será perdoada aos homens. Veja o que diz ainda aos Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27. Nos fala a palavra de Deus. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Depois de conhecer a verdade, de conhecer o Evangelho de Cristo, experimentar o Espírito Santo na vida, e a pessoa voluntariamente, de gosto, de coração, pecar, então essa pessoa, ela saiu, digamos assim, da rota, ela saiu do merecimento do sacrifício de Cristo, isto é, já não resta sacrifício, pois o sacrifício de Cristo já não se torna válido para esta pessoa, porque ela ultrapassou os limites da graça, ultrapassou os limites do plano salvífico de Deus, que é o sacrifício de Cristo. A salvação está no sacrifício de Cristo. Ele que morreu na cruz para nos salvar. E aí se a pessoa voluntariamente peca, pisa neste sacrifício, então está fora do perdão. Vamos ver o versículo 27, Hebreus 10, 27, nos diz assim: mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então, já não lhe resta mais sacrifício, mas uma certa expectação de juízo, de morte eterna. Que Deus tenha misericórdia e nos livre de tal apostasia, ok? Amém.